Deixa eu te contar algo que mudou completamente minha trajetória financeira. Não foi um investimento genial, não foi sorte no mercado. Foi uma única negociação que me rendeu 7 milhões de dólares a mais do que eu esperava receber. E sabe qual foi meu segredo? Eu não disse absolutamente nada durante 17 minutos seguidos. Isso mesmo, silêncio total. Porque enquanto a maioria das pessoas acha que negociar é sobre falar bem, persuadir, convencer, os verdadeiros mestres sabem que negociação é psicologia pura. É entender como a mente humana funciona sob pressão. É saber exatamente quando falar, quando calar e principalmente como fazer a outra pessoa sentir que está vencendo, mesmo quando você está conquistando exatamente o que planejou desde o início. Depois de fechar acordos que movimentaram bilhões, de negociar com os executivos mais calculistas do mundo, de comprar empresas inteiras por frações do que valiam, posso te garantir uma coisa: 90% das pessoas perdem dinheiro, não porque não sabem investir, perdem porque não sabem negociar. Elas aceitam o primeiro salário oferecido, pagam o preço pedido sem questionar, vendem seus ativos no momento de desespero, compram no topo da euforia. E tudo isso acontece porque não entendem os mecanismos psicológicos que controlam cada transação financeira da sua vida. Então hoje eu vou te revelar os princípios que aprendi ao longo de décadas. Os mesmos princípios que usei para transformar alguns milhares de dólares em um império. E presta atenção, isso não é teoria de livro. É o que funciona na vida real, onde cada centavo conta, onde pessoas olham nos seus olhos e tentam tirar vantagem, onde você precisa proteger seu patrimônio como se fosse sua própria vida, porque é exatamente isso que ele é. Vamos começar pelo erro mais caro que você provavelmente está cometendo agora mesmo. Você acha que negociação começa quando você abre a boca. Errado, completamente errado. A negociação começa semanas, às vezes meses antes da conversa. Começa na preparação. E aqui está o primeiro princípio psicológico que a maioria ignora. Quem tem mais informação tem mais poder. Parece óbvio, certo? Mas deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Da última vez que você foi comprar um carro, você sabia exatamente quanto a concessionária tinha pago por aquele veículo? Conhecia a margem de lucro deles? Sabia há quanto tempo aquele carro estava no pátio? Conhecia as metas mensais do vendedor? Provavelmente não. E foi exatamente por isso que você pagou mais do que deveria. Quando eu comprei minha primeira empresa, passei 3 meses estudando cada detalhe. Conversei discretamente com ex-funcionários, analisei demonstrativos financeiros com lupa, descobri exatamente por que os donos queriam vender. E mais importante, descobri o deadline deles. Eles tinham uma dívida vencendo em 60 dias. Eu tinha tempo, eles não. Essa única informação me deu uma vantagem psicológica devastadora, porque no momento certo da negociação, quando eles pressionaram por uma resposta rápida, eu simplesmente disse que precisava de mais tempo para pensar. E então, fiz aquilo que te contei no início. Fiquei em silêncio. O silêncio é uma arma psicológica poderosa porque nosso cérebro é programado para preenchê-lo. Quando você fica calado durante uma negociação, a outra pessoa começa a ficar desconfortável, começa a duvidar da própria posição, começa a fazer concessões que você nem pediu. Naquela sala, durante aqueles 17 minutos intermináveis, eu vi o dono daquela empresa se contorcer. Vi ele baixar o preço 3 vezes sem que eu abrisse a boca. 3 vezes. E cada vez que ele falava, eu apenas olhava, pensativo, como se ainda estivesse considerando. Quando finalmente respondi, simplesmente disse: ainda não chega onde eu preciso. E esperei de novo. No final, comprei aquela empresa por 42% menos do que o valor inicial. Não porque eu briguei, não porque eu ameacei, mas porque eu entendi a psicologia da situação melhor do que eles. Agora, vou te revelar algo que pouquíssimas pessoas sabem. Existe um padrão psicológico em toda negociação. É como uma dança, e essa dança tem etapas muito específicas que, quando você domina, transformam você em alguém praticamente impossível de ser enganado. A primeira etapa é o que eu chamo de ancoragem emocional.
Antes de qualquer número ser discutido, você precisa ancorar a conversa no território emocional certo. E aqui está o segredo. Pessoas não compram com lógica, elas compram com emoção e justificam com lógica depois. Então, quando eu entro em uma negociação, eu nunca começo falando de preço. Nunca. Eu começo criando uma conexão, fazendo a outra pessoa se sentir compreendida, porque aqui está uma verdade fundamental da psicologia humana. Nós gostamos de fazer negócios com pessoas que gostamos. Parece simples, mas é incrivelmente poderoso. Eu já fechei acordos de milhões apenas porque passei 15 minutos genuinamente interessado na história do outro lado. Porque fiz perguntas sobre a família deles. Porque ouvi de verdade. E não me entenda mal, isso não é manipulação barata. É reconhecer que negócios são feitos entre seres humanos, e seres humanos respondem a conexões humanas. Quando você entende isso, quando você realmente internaliza esse conceito, você para de ver negociações como batalhas e começa a vê-las como o que realmente são, conversas sobre valor. Porque no fundo, toda negociação se resume a uma única pergunta: quanto vale isso para você? E a resposta para essa pergunta nunca é apenas um número. É uma equação complexa de necessidade, urgência, alternativas, ego, medo e esperança. Quando você aprende a identificar cada um desses componentes, quando consegue ler as microexpressões faciais que revelam insegurança, quando percebe a mudança sutil no tom de voz que indica desespero, você não está mais negociando às cegas, você está jogando com as cartas viradas. E é exatamente isso que separa quem constrói riqueza real de quem passa a vida inteira lutando por migalhas. Porque cada negociação que você faz bem, cada vez que você consegue mais valor do que esperava, cada momento em que você protege seu dinheiro de uma decisão ruim, tudo isso se acumula. $100 economizados aqui, 5.000 conquistados ali. Um aumento salarial de 15% em vez dos 10% que iam te oferecer. Uma taxa de juros 2 pontos percentuais menor no financiamento. Uma venda da sua casa por 30.000 a mais. Ao longo de uma vida, isso não é pouca coisa. É a diferença entre conforto e dificuldade, entre liberdade e prisão financeira, entre deixar um legado ou deixar dívidas. E tudo começa com a decisão consciente de que você nunca mais vai aceitar o primeiro número que te apresentarem, sem entender completamente o jogo psicológico que está sendo jogado. Porque deixa eu te contar o que acontece na cabeça de quem está do outro lado da mesa. Não importa se é um vendedor, um recrutador, um parceiro de negócios ou alguém comprando algo seu. Todos eles têm a mesma coisa, uma faixa de negociação. Eles sabem o mínimo que podem aceitar e o máximo que vão tentar conseguir de você. E entre esses dois pontos existe um oceano de dinheiro que pode ficar no seu bolso ou no deles. A questão é, quem vai pescar mais nesse oceano? Vou te dar um exemplo concreto. Você está negociando seu salário em um emprego novo. A empresa te oferece 80.000 por ano. Parece bom, você até fica tentado a aceitar imediatamente. Mas aqui está o que você não vê. Aquela pessoa na sua frente tem autorização para ir até 95.000. Eles começaram com 80 porque sabem que a maioria das pessoas aceita a primeira oferta ou pede apenas alguns milhares a mais. Se você simplesmente disser aceito, acabou de perder 15.000 por ano. 15.000 que ao longo de 5 anos são $75.000. Estou sendo conservador, porque não estou nem contando os aumentos percentuais que viriam em cima desse valor maior. $75.000 que poderiam estar investidos, gerando retorno, construindo seu patrimônio. Perdidos, porque você não entendeu a psicologia do momento. Então, o que você deveria fazer? Aqui entra o segundo princípio fundamental. Nunca aceite a primeira oferta. Nunca. E não é porque você está sendo ganancioso. É porque a primeira oferta sempre tem espaço para movimento. Quem faz a primeira oferta já sabe disso. Está esperando que você peça mais. Mas tem uma arte nisso. Você não pode simplesmente dizer quero mais como uma criança mimada. Você precisa reposicionar a conversa. Precisa fazer a outra pessoa ver o valor de uma forma diferente. Quando alguém me oferece algo, minha resposta favorita é: eu aprecio a oferta e posso ver que vocês pensaram nisso.
Mas deixa eu te explicar como estou vendo o valor que trago para essa situação. E então eu mudo o quadro de referência. Se estamos falando de salário, eu não falo apenas das minhas habilidades. Falo dos problemas específicos que vou resolver, do dinheiro que vou gerar, do tempo que vou economizar, do risco que vou eliminar. Você percebe o que estou fazendo? Não estou pedindo mais dinheiro. Estou demonstrando que o investimento em mim vale mais do que eles inicialmente calcularam. É uma diferença psicológica gigantesca. Porque as pessoas resistem quando sentem que estão perdendo algo, mas adoram quando sentem que estão ganhando algo melhor do que imaginavam. Então, em vez de arrancar dinheiro deles, eu faço eles enxergarem que dar mais dinheiro para mim é, na verdade, um negócio melhor para eles. Essa inversão psicológica é pura magia quando você domina. E aqui está outro segredo que aprendi, observando milhares de negociações. Timing é tudo. Existe um momento exato em toda negociação onde a balança de poder muda. Um momento onde a outra pessoa já investiu tempo demais, energia demais, esperança demais para simplesmente desistir. E é exatamente nesse momento que você tem mais leverage. Eu já vi negociações onde esperei meses para fazer meu movimento decisivo. Meses. Enquanto isso, eu ia construindo o relacionamento, criando pequenos compromissos, fazendo a outra parte se visualizar fechando o acordo. E quando finalmente chegou o momento de falar sobre termos específicos, eles já estavam tão investidos psicologicamente que aceitaram condições que jamais aceitariam no início. Isso não é desonesto, é estratégico, porque no mundo real dos negócios, ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você. Ninguém vai lutar pelos seus interesses se você não lutar primeiro. E se você não aprende a jogar esse jogo da forma correta, vai passar a vida inteira sendo passado para trás por quem entende essas regras. Agora, tem um lado obscuro nisso tudo que preciso te alertar. Porque conforme você fica melhor em negociar, conforme aprende a ler as pessoas, a usar o silêncio, a reposicionar valor, a escolher timing perfeito, você vai começar a ver essas táticas sendo usadas contra você. E aqui está o terceiro princípio crucial. Você precisa reconhecer quando está sendo manipulado. Deixa eu te contar sobre uma vez que quase perdi 2 milhões porque não identifiquei a tática a tempo. Eu estava comprando participação em uma empresa de tecnologia. Tudo parecia perfeito. Os números batiam. A equipe era competente e o dono estava com uma pressa inexplicável para fechar. Ele usou cada truque psicológico do livro. Criou urgência artificial dizendo que tinha outro investidor interessado. Ofereceu um pequeno desconto se eu fechasse até sexta-feira. Fez parecer que estava fazendo um favor pessoal por gostar de mim. Todas bandeiras vermelhas que eu deveria ter visto. Mas ele era bom, muito bom, e quase me pegou. O que me salvou foi meu princípio inflexível. Quando alguém tenta me apressar em uma decisão financeira importante, eu automaticamente desacelero. Não importa quão boa pareça a oportunidade, não importa quanto eu possa perder por esperar, porque aqui está a verdade. Oportunidades reais não evaporam em 2 dias. Negócios sólidos sobrevivem à due diligence adequada. E qualquer pessoa que tenta te pressionar a decidir rápido demais está, conscientemente ou não, tentando te impedir de pensar com clareza. Então eu disse não para o deadline dele. Disse que precisava de mais 2 semanas. E sabe o que aconteceu? O investidor misterioso nunca apareceu. O desconto por urgência de repente poderia esperar. E quando finalmente fiz minha análise completa, descobri irregularidades contábeis que teriam me custado tudo. Essa é a diferença entre negociar com emoção e negociar com estratégia. Emoção te faz ter medo de perder. Estratégia te faz confiante para andar embora. E andar embora é, ironicamente, uma das ferramentas de negociação mais poderosas que existem. Porque quando a outra pessoa sabe, genuinamente sabe, que você está disposto a recusar o acordo, o equilíbrio de poder muda completamente. Eu já levantei de reuniões onde estávamos discutindo contratos de milhões. Simplesmente levantei, agradeci o tempo deles e comecei a ir embora. Não como blefe, não como tática teatral,
mas porque o acordo não estava bom para mim e eu tinha outras opções. Sabe quantas vezes me chamaram de volta antes de eu chegar na porta? Quase todas. E sabe por quê? Porque a maioria das pessoas tem tanto medo de perder um negócio que aceita termos ruins. Elas não conseguem andar embora. E isso as torna fracas na mesa de negociação. Mas quando você realmente internaliza que nenhum acordo individual é mais importante que sua integridade financeira de longo prazo, quando você genuinamente prefere não fechar a fechar mal feito, você se torna imparável. Porque agora você negocia de uma posição de força, não de desespero. E as pessoas sentem isso. Elas percebem quando você precisa do acordo versus quando você quer o acordo, e tratam você completamente diferente em cada situação. Por isso, construir riqueza não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre ter opções suficientes para nunca precisar aceitar um acordo ruim. É ter uma reserva financeira robusta o bastante para poder dizer não. É diversificar suas fontes de renda para não depender de uma única negociação. Quando você tem isso, quando você realmente tem isso, você negocia de um lugar completamente diferente. Mais calmo, mais confiante, mais estratégico e, inevitavelmente, mais bem-sucedido. Então, toda decisão financeira que você toma hoje, cada real que você economiza, cada investimento que você faz, tudo isso não está apenas construindo patrimônio. Está construindo o poder de negociação que vai multiplicar ainda mais sua riqueza no futuro. É um ciclo que se alimenta. E quanto antes você entrar nele, mais cedo você vai perceber que o jogo inteiro mudou para você. Agora, deixa eu te mostrar onde a maioria das pessoas realmente perde dinheiro. Nas negociações invisíveis, aquelas que você nem percebe que está tendo. Toda vez que você compra algo sem pesquisar. Toda vez que aceita uma taxa sem questionar. Toda vez que renova um contrato no automático. Você está negociando, só que está perdendo por desistência, não por competição. Eu tenho um ritual. Todo ano eu reviso cada serviço que pago. Seguro do carro, plano de saúde, internet, streaming, tudo. E eu ligo para cada empresa e negocio. Não porque eu preciso economizar R$ 100 aqui ou ali, mas porque é princípio. E sabe quanto eu economizo anualmente fazendo isso? Em média, $12 mil. 12 mil que a maioria das pessoas simplesmente entrega porque acha que negociar é constrangedor, que não vale o esforço, que os preços são fixos. Preços nunca são fixos, nunca. Tudo é negociável quando você sabe como perguntar. E aqui está o quarto princípio que vai mudar sua vida financeira. Faça a pergunta certa. Não pergunte, esse é o melhor preço? Qualquer vendedor vai dizer que sim. Pergunte, o que você pode fazer para me ajudar a fechar isso hoje? Ou, qual flexibilidade você tem nos termos? Ou melhor ainda, quais opções você tem para alguém no meu perfil? Você percebe a diferença? Não estou atacando o preço deles. Estou convidando eles a serem meu aliado na solução. E psicologicamente, isso muda tudo. A pessoa do outro lado para de se defender e começa a criar soluções. Usei exatamente essa abordagem quando estava comprando equipamentos para uma das minhas empresas. O fornecedor tinha um preço tabelado. Não negociava. Política da empresa. Então eu simplesmente disse, eu entendo completamente suas políticas e quero trabalhar com vocês porque acredito na qualidade. Mas estou começando e meu orçamento é limitado. Como podemos estruturar isso de uma forma que funcione para nós dois? Sabe o que ele fez? Ofereceu um plano de pagamento estendido sem juros, incluiu manutenção gratuita por 1 ano e deu acesso a um programa de descontos para compras futuras. O preço unitário não mudou, mas o valor total que paguei foi 30% menor ao longo do tempo. Isso é negociação inteligente. Não é só sobre baixar o número. É sobre estruturar o acordo de forma que você ganhe mais valor. E tem outro aspecto psicológico poderoso que a maioria ignora: a reciprocidade. Quando você dá algo primeiro, as pessoas sentem uma compulsão inconsciente de retribuir. Eu uso isso constantemente. Se estou negociando um contrato, eu ofereço algo pequeno logo no início. Pode ser flexibilidade em uma data. Pode ser aceitar um termo que não me afeta muito. Pode ser simplesmente enviar informações extras que eles pediram, rápido e bem organizado. Esses gestos criam dívida psicológica.
E quando chega a hora de eu pedir algo importante, a taxa de aceitação é absurdamente maior, porque a mente humana odeia ficar devendo, odeia sentir que está sendo inflexível quando o outro está sendo colaborativo. Manipulação? Não, é entender como relações humanas funcionam e usar isso de forma ética para criar acordos onde todos ganham. Porque aqui está algo que demorei anos para aprender. As melhores negociações são aquelas onde ambos os lados saem satisfeitos. Não é sobre destruir o outro, é sobre encontrar o ponto onde você maximiza seu ganho sem que a outra pessoa sinta que perdeu. Quando você consegue isso, você não fecha apenas um acordo, você cria um relacionamento. E relacionamentos geram negócios repetidos, indicações, oportunidades futuras. O retorno de longo prazo de uma negociação bem feita vai muito além do dinheiro imediato. Eu tenho parceiros de negócio que conheci há 20 anos, pessoas com quem fechei o primeiro acordo de forma tão justa, tão equilibrada, tão profissional, que continuamos fazendo negócios até hoje. E o valor gerado por essas parcerias duradouras supera em muito qualquer ganho extra que eu poderia ter espremido na primeira negociação. Então tem um equilíbrio, você precisa ser firme, estratégico, psicologicamente inteligente, mas também precisa ser justo, ter visão de longo prazo, construir reputação, porque sua reputação é seu ativo mais valioso em negociações futuras. Quando as pessoas sabem que você é duro, mas justo, que você cumpre o que promete, que você não mente nem manipula. Elas querem fechar negócios com você. E isso te dá acesso a oportunidades que dinheiro nenhum compra. Agora, tem um momento em toda negociação que define se você vai ganhar ou perder. É quando o outro lado faz a primeira oferta absurda. Aquela oferta que é tão baixa, ou tão alta, ou tão ridícula que sua reação instintiva é ficar ofendido ou rir na cara deles. Não faça nenhum nem outro, porque aqui está o que está acontecendo. Eles estão ancorando a negociação, estão jogando um número extremo para puxar toda a conversa para o lado deles. E se você reage emocionalmente, se você fica bravo ou demonstra choque, você acabou de mostrar suas cartas. A jogada certa? Receber a oferta com calma absoluta, como se você esperasse exatamente aquilo. E então, sem emoção, sem julgamento, simplesmente dizer: entendo sua posição, deixa eu compartilhar como estou vendo isso. E você apresenta seus números, sua lógica, seu valor com a mesma calma. Você acabou de neutralizar a âncora deles e estabeleceu a sua. Fiz isso em uma negociação onde queriam me vender uma propriedade comercial por 12 milhões. Eu sabia que valia 8. Quando ouvi os 12 milhões, não pisquei. Simplesmente disse que tinha feito minha análise e via o valor em 6,5 e expliquei o porquê com dados, comparáveis, projeções. Fechamos em 7.400, exatamente onde eu queria desde o início. Se eu tivesse mostrado que achava os 12 milhões absurdos, eles teriam percebido o meu limite psicológico. Mas porque recebi com indiferença e apresentei minha posição com a mesma confiança, criamos um campo de negociação novo, no meio termo entre as duas âncoras. E aqui está o quinto princípio fundamental: controle suas emoções ou elas vão controlar sua conta bancária. Medo, ganância, orgulho, impaciência, cada uma dessas emoções te faz tomar decisões ruins em negociações. Medo te faz aceitar menos do que merece. Ganância te faz pedir demais e perder o acordo todo. Orgulho te impede de fazer concessões estratégicas. Impaciência te faz concordar só para acabar logo. As pessoas mais ricas que conheço têm uma coisa em comum: frieza emocional em negociações. Não são frios como pessoas, são calorosos, empáticos, conectados. Mas no momento de discutir termos, viram um interruptor. Tudo vira lógica, estratégia, cálculo. Eu treinei isso durante anos. Quando entro em uma negociação importante, eu me preparo mentalmente como um atleta antes de uma competição. Visualizo cenários, pratico respostas, defino meus limites não negociáveis. E mais importante, decido de antemão qual é meu ponto de saída. Esse ponto de saída é sagrado. Não importa o que aconteça na sala,
Não importa como eles pressionem, não importa que oportunidade pareça estar escorregando. Se chegarmos no meu ponto de saída, eu levanto e vou embora. Essa disciplina me salvou de incontáveis erros que teriam me custado fortunas. E finalmente tem uma técnica psicológica que uso em quase toda negociação grande: o poder do não que parece sim. Quando quero recusar algo sem criar atrito, não digo simplesmente não. Digo, adoraria poder fazer isso. Mas a realidade é que para conseguir, eu precisaria de X, Y e Z. Percebe? Não fechei a porta, mantive a conversa aberta, mas estabeleci claramente o que seria necessário para mudar minha posição. E muitas vezes a outra parte ou atende essas condições, ou entende que não é viável e segue para outro ponto sem ressentimento. Porque negociação é isso, é dançar, é avançar e recuar, é dar e pegar, é criar valor onde parecia não existir. E quando você domina essa dança, quando você realmente internaliza esses princípios psicológicos, cada interação financeira da sua vida se transforma em oportunidade. Mas tem um nível ainda mais profundo nisso tudo que poucos alcançam. E é aqui que a verdadeira fortuna é feita: negociar com você mesmo. Porque o adversário mais difícil que você vai enfrentar não está do outro lado da mesa. Está dentro da sua própria cabeça. São suas crenças limitantes sobre o que você merece. Sua programação mental sobre dinheiro. Seus medos de parecer ganancioso, de pedir demais, de incomodar alguém. Toda vez que você deixa de negociar porque se sente desconfortável, você está perdendo para a versão mais fraca de si mesmo. E esse custo se acumula de formas que você nem imagina. Deixa eu te dar números reais. Se você ganha 60 mil por ano e nunca negocia seu salário, em 30 anos você vai ganhar 1 milhão e 800 mil. Agora, se você negocia e consegue aumentos apenas 3% acima da média do mercado a cada 2 anos, você termina com 2 milhões e 400 mil. 600 mil dólares de diferença. Simplesmente porque você teve conversas desconfortáveis. E isso é só salário. Não estou contando todas as outras negociações. O preço da sua casa, o desconto no carro, as taxas de serviços, os contratos freelance, as vendas de ativos. Quando você soma tudo, a diferença entre alguém que negocia bem e alguém que aceita passivamente pode facilmente ultrapassar 1 milhão de dólares ao longo da vida. 1 milhão de dólares deixado na mesa por puro desconforto emocional. Então a negociação mais importante que você precisa vencer é essa: convencer a si mesmo de que você merece lutar pelo seu valor, de que pedir o que é justo não é ganância, de que proteger seus interesses financeiros não é egoísmo, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Ninguém. E aqui está uma verdade brutal que aprendi. O mundo financeiro não recompensa a modéstia, ele recompensa a assertividade. As pessoas que constroem riqueza real não são as mais inteligentes. São as que têm coragem de pedir, de negociar, de recusar, de insistir. Então, como você desenvolve essa coragem? Como você vence essa negociação interna? Primeiro, mude sua relação com o não. A maioria das pessoas tem pavor de ouvir não. Elas evitam pedir qualquer coisa que possa resultar em rejeição. Mas cada não que você recebe em uma negociação é simplesmente informação. Te diz onde está o limite, te permite ajustar sua estratégia, te aproxima do sim. Eu defini uma meta anos atrás: ouvir pelo menos 100 nãos por ano em negociações. Parece estranho? Mas funcionou perfeitamente, porque para ouvir 100 nãos, eu precisei fazer centenas de pedidos. E alguns desses pedidos resultaram em ganhos extraordinários que nunca teria conseguido se tivesse medo de rejeição. Segundo, pratique em situações pequenas. Não espere aquela negociação de milhões para testar suas habilidades. Negocie o desconto no café. Peça um upgrade no hotel. Questione uma taxa bancária. Cada pequena negociação te deixa mais confortável, mais calibrado, mais preparado para quando os números realmente importarem. Terceiro, documente seus ganhos. Toda vez que você negocia e consegue algo melhor, anote quanto economizou, quanto ganhou a mais, qual técnica funcionou,
porque ver o impacto real, tangível, das suas negociações reforça o comportamento. Cria um ciclo positivo onde você quer negociar mais porque vê os resultados. E quarto, entenda que do outro lado também há um ser humano. Eles não são monstros, não vão te odiar por pedir. Na verdade, a maioria respeita quem sabe defender seus interesses, porque é exatamente o que eles fariam. Agora vou te revelar a técnica mais avançada que uso. É algo que aprendi observando diplomatas, não empresários. Chama-se negociação em camadas. Funciona assim: você nunca negocia tudo de uma vez. Você divide a negociação em partes menores e aborda cada uma separadamente. Isso tem dois benefícios psicológicos enormes. Primeiro, pequenas vitórias criam momentum e disposição para concessões maiores. Segundo, você evita que a outra parte veja o quadro completo do que você está conseguindo até ser tarde demais para recuar. Usei isso quando estava estruturando a venda de uma empresa. Primeiro, negociei o preço base. Depois, em conversa separada, negociei os termos de pagamento. Então discutimos cláusulas de não competição. Depois ajustes baseados em performance futura. Cada conversa parecia razoável isoladamente, mas quando somei tudo, tinha conseguido 40% mais valor do que se tivesse colocado tudo na mesa de uma vez. E eles saíram satisfeitos porque cada pequena concessão parecia justa no momento. Outra técnica avançada. Use opções falsas. Dê a outra pessoa a sensação de escolha, mas estruture as opções de forma que qualquer escolha seja boa para você. Podemos fechar com pagamento à vista com 5% de desconto ou parcelado sem desconto em 6 vezes. Parece que você está sendo flexível, mas a verdade é que você prefere o parcelado porque já calculou que o valor do dinheiro no tempo compensa. E se escolherem à vista, o desconto ainda te deixa com margem excelente. Psicologicamente, as pessoas se sentem no controle quando têm opções, e pessoas que se sentem no controle fecham negócios mais facilmente. Mas cuidado, nunca use essas técnicas de forma antiética, nunca minta, nunca manipule números, nunca crie falsas urgências, porque a diferença entre persuasão e manipulação é simples. Persuasão busca benefício mútuo baseado em verdade. Manipulação busca benefício unilateral baseado em engano. E manipulação sempre te alcança no final. Pode funcionar uma vez, duas, mas constrói uma reputação tóxica que vai te fechar portas infinitamente mais valiosas do que qualquer ganho imediato. Integridade não é só certo moralmente, é estratégia inteligente de longo prazo. Agora, uma última coisa sobre psicologia de negociação que é absolutamente crítica. Entenda o conceito de BATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Sua melhor alternativa se a negociação falhar. Quanto melhor seu BATNA, mais forte você negocia. É simples assim. Se você está negociando salário, mas está desempregado e desesperado, seu BATNA é fraco. Você vai aceitar quase qualquer coisa. Mas se você tem 3 ofertas na mesa, seu BATNA é forte. Você pode ser seletivo, exigente, estratégico. Por isso, construir riqueza é construir BATNAs. Cada real investido, cada fonte de renda extra, cada skill desenvolvido, cada relacionamento cultivado. Tudo isso fortalece suas alternativas. E alternativas fortes te dão poder de negociação extraordinário. Eu nunca entro em uma negociação importante sem ter pelo menos 2 alternativas sólidas. Nunca. Porque quando você realmente não precisa daquele acordo específico, quando você tem outras opções genuínas, você negocia de um lugar de abundância, não de escassez. E as pessoas sentem isso. Elas percebem quando você está negociando porque quer o melhor acordo, não porque precisa de qualquer acordo, e te tratam completamente diferente. Então, se tem uma lição para levar daqui, é essa. Sua melhor ferramenta de negociação não é uma técnica, não é uma frase mágica, não é um truque psicológico, é a sua independência financeira. É ter dinheiro suficiente guardado para dizer não. É ter skills valiosos o bastante para ter opções.
é ter uma vida financeira estruturada de forma que nenhuma negociação individual possa te quebrar. Quando você tem isso, verdadeiramente tem isso, você não negocia mais por necessidade, negocia por otimização. E essa mudança mental transforma completamente seus resultados. As negociações que mais dinheiro me renderam foram aquelas onde eu estava absolutamente preparado para andar embora, onde eu queria o acordo, mas não precisava dele, onde eu tinha 3 outras opções esperando. Essa posição de força não acontece por sorte, acontece por preparação, por disciplina financeira, por construção consistente de patrimônio e capacidade, e é exatamente por isso que tudo se conecta. Suas decisões de investimento te dão poder de negociação. Seu poder de negociação te dá melhores retornos. Melhores retornos aumentam seu patrimônio. Maior patrimônio te dá ainda mais poder de negociação. É um ciclo virtuoso que acelera exponencialmente quando você domina ambos os lados, construir riqueza e negociar efetivamente. Então, toda técnica que compartilhei aqui não é apenas sobre ganhar mais em transações individuais. É sobre construir um sistema onde você fica progressivamente mais forte, mais independente, mais capaz de ditar seus próprios termos. E quando você chega nesse ponto, quando realmente chega lá, você percebe algo libertador. Negociação deixa de ser estressante, vira divertido, vira um jogo que você joga com maestria, sabendo que não importa o resultado dessa rodada específica, você tem muitas outras cartas na mão. Essa é a verdadeira riqueza, não é só o número na conta bancária. É a liberdade psicológica de nunca mais aceitar menos do que você vale porque tem medo de perder uma oportunidade. Porque oportunidades vêm e vão, mas sua dignidade financeira, sua capacidade de se defender, seu poder de escolha, isso, quando você constrói direito, ninguém tira de você.